Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Tome sua Bíblia à mão. Você que está no culto online também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Tem um corinho muito antigo, mas esse é muito antigo. Pastor José Luiz vai lembrar, porque a minha avó e a mãe dele gostavam muito desse corinho, que diz assim: subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Tem um outro louvor que diz assim: neste mundo todo mundo tem problema, eu tenho o meu, você também tem o seu. Então, eu vou falar sobre isto. Quem não tem nenhum problema, levanta a mão, por favor. Quem não passa por nenhuma tribulação. Olha, pastor, se eu soubesse que a vida cristã seria tão maremansa, eu já teria me convertido desde o berço. Quem não tem tribulação, levanta a mão. Quem passa por tribulações, levanta a mão. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e fala com ele assim: você é rico. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre tribulações que valem ouro. Tribulações que valem ouro. O pastor vai fazer hoje apologia ao sofrimento? Não. Vou lhe ensinar a utilizar os processos pelos quais você passa e torná-los úteis para o seu crescimento. Segundo aos Coríntios 4,16, Paulo diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga comigo assim: cansado, mas renovado. Repete: cansado, mas renovado. Vem comigo para a epístola aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo de número 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós. Vos peço-vos que não desanimeis, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Tem algumas versões que dizem assim: porque elas são a vossa glória. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, para entender que tribulações são riquezas, eu preciso muito de discernimento. Me ajuda. Amém. Podem sentar, por favor. Todos passam por lutas. Eu conversei esta semana com uma pessoa que está enfrentando um problema muito sério. E ela disse assim: pastor, graças a Deus que eu estou em santidade, porque eu estava com medo.
de esse problema ser a mão de Deus pesando sobre mim. E eu disse a ela: não permita Satanás lançar sobre a sua alma peso de culpa, como se nós só passássemos problemas quando estamos errados, como se nós só passássemos problemas quando estamos em pecado. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos mostra pessoas que sofreram justamente porque estavam na presença de Deus. Paulo é uma delas. E quem poderia se esquecer de Jó? E da perseguição que Abraão sofreu só porque o Senhor lhe abençoava? E Isaque? Davi foi perseguido por Saul só porque Deus o escolheu para ser rei. Os seus problemas não são sinônimos de a mão de Deus pesando contra você, não necessariamente. Existem tribulações que são próprias da jornada. Estamos na terra, somos homens e mulheres sujeitos a toda sorte de adversidades e dificuldades na jornada da vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo, em ambos os textos, fala das tribulações pelas quais ele passava e das tribulações pelas quais nós passamos. E ao longo das suas cartas, quando Paulo fala de tribulações, ele fala de causas e resultados. As razões pelas quais somos atribulados e quais são os resultados que estas tribulações trarão para nós. Na verdade, muita gente, eu vou retirar muita gente, algumas pessoas aceitaram a Jesus depois de uma pregação do Evangelho das organizações Tabajara. Quem lembra das organizações Tabajara? Aqui todos os seus problemas serão resolvidos. Então teve gente que aceitou a Jesus como Salvador, sob a promessa de que não teriam mais problemas, sob a promessa de que nunca mais iriam sofrer. E de repente, quando elas sofrem, então elas se decepcionam, ficam meio que frustradas. Interessante que Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, assim: no mundo tereis aflições. Provoca o vizinho, fala com ele assim: nós temos aflições. Nem tudo sai como a gente planejou, nem tudo dá certo como a gente deseja. E detalhe, isto não significa que Jesus nos abandonou, porque há algumas pessoas que imaginam que se Jesus estiver no barco, aliás, tem um corinho bem antigo que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Ou seja, se Cristo está no barco, não há tempestade. Esta é a concepção de alguns. Entretanto, o relato bíblico nos evangelhos mostra para nós que houve uma tempestade exatamente porque Jesus estava no barco. Ele estava indo para o outro lado do mar da Galileia, e um moço que era oprimido por uma legião de demônios seria liberto. Então se levanta uma grande tempestade. Então a presença de Jesus no barco não é garantia de ausência de tempestade. Tem alguém aí? A presença de Jesus no barco não é garantia de ausência de tempestade. Pelo contrário, repito e insisto, muitas vezes a tempestade vem justamente porque Jesus está no barco.
A diferença de enfrentar a tempestade com Jesus no barco ou sem ele, é que com Jesus no barco ele levanta, é só você clamar, e ele diz ao vento: para, e ao mar: aquieta-te, e a bonança acontece, porque ele tem o controle de todas as forças do universo. Mas nós teremos tribulações. Entretanto, tem sido muito comum nestes evangelhos da pós-modernidade se pregar um evangelho sem enfermidades, sem dívidas, sem problemas na família, paz absoluta e plena. Fala sério, tem alguém aqui porventura que vive esse evangelho? Paz absoluta e plena, ninguém me toca, sou inatingível. Tem alguém? Por quê? Porque no mundo tereis aflições, porque as tribulações fazem parte da trajetória da nossa vida. E um detalhe importante, o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá, pastor, difícil entender como essa tribulação vai cooperar para o meu bem. O tempo vai te mostrar. Eu preguei uma vez lá nos Estados Unidos sobre tudo contribui para o bem. Quando terminou o culto, uma irmã me procurou e disse assim: pastor, eu torço para o Vasco, meu marido é flamenguista, o Flamengo acabou de perder o campeonato, eu quero saber de que forma isso contribui para o bem. Eu disse: no mínimo serve. Não, o Vasco tinha perdido o campeonato e estava na zona de rebaixamento. Eu quero saber como isso contribui para o bem. Eu disse: no mínimo vai aproximar seu marido da senhora para lhe confortar. Ela disse: ele vai me pirraçar o resto da minha vida, ele é flamenguista, pastor. Bom, o fato é que se a sua tribulação se resume ao seu time está na zona de rebaixamento, e o seu marido torce para o maior competidor e concorrente do seu clube, então a sua tribulação não é caso para a aflição. Não se preocupe que tudo pode mudar de um campeonato para o outro. Mas existem batalhas na vida que são muito mais graves, que são muito mais sérias. A palavra tribulação dá a ideia de aflição, tempo angustiante, adversidade, aperto. No grego do Novo Testamento, tribulação é estreiteza, aperto ou esmagamento. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 30, a Sagrada Escritura diz para nós assim: quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto teu Deus é Deus zeloso e misericordioso, e não te desamparará. Deus não te larga na tribulação. No Evangelho segundo Mateus tem um texto muito interessante, quando Jesus diz assim, porque o caminho, Mateus 7,14, deixa eu ler o texto para fazer a menção precisa da frase de Jesus, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Interessante, fui pesquisar. Apertado e estreito nesse texto não está falando da rigidez. Sempre foi pregado: apertado é o caminho e estreita é a porta, para colocar rigidez no processo do crescimento e da caminhada espiritual. Aliás,
Jesus um dia criticou os fariseus em Mateus 23, ele disse: vocês não entram no céu e ainda fecham a porta para quem deseja entrar. Então, estreito e apertado em Mateus 7,14 não fala de rigidez. A expressão grega utilizada nesse texto fala de espremer, esmagar. Mesma expressão usada para esmagar a uva no lagar. O que o texto está dizendo é que aqueles que desejam entrar no caminho da vida eterna serão esmagados, serão apertados, passam por processos de dor e sofrimento. Você me entendeu? Diga amém. Observe que quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, percebemos que Deus nunca nos dá uma grande bênção sem permitir uma grande provação. Ninguém entra em Canaã sem passar pelo deserto. São as lutas que atestam as vitórias. São as enfermidades que atestam a cura. O Senhor sempre vai nos treinar na abundância e na dificuldade. Estava observando, segundo o relato de alguns historiadores, José ficou cerca de 10 anos na casa de Potifar. E depois ficou cerca de 3 anos na prisão. O Senhor treina José 10 anos para administrar riqueza. E depois treina José por 3 anos para administrar pobreza. Para quê? Para que lá na frente ele tivesse a habilidade de, na pobreza, administrar a riqueza em função daqueles que precisariam de um gestor comprometido com o reino. O que é interessante é que 10 anos de graduação na riqueza equivalem a 3 anos de graduação na pobreza. Você me entendeu ou não? 3 anos de graduação na pobreza tem a mesma carga horária de 10 anos de graduação na riqueza. Eu não sei em que fase você está, se Deus está te treinando na pobreza, ou se Deus já está te treinando na riqueza. Mas o fato é que eu quero te conscientizar, que se Deus estiver te treinando na pobreza, é para te capacitar para o tempo da riqueza. Eu vou repetir: se Deus está te treinando na pobreza, é para te capacitar para o tempo da riqueza. Tem gente que não ouve ou não acredita, e se você não acredita, eu vou lamentar. Agora, se você está sendo treinado na riqueza, é porque Deus está te preparando para ser socorro para alguns que vão precisar de você. Porque se a tua riqueza só serve para você, então ela não glorifica Cristo. Se a tua riqueza não é resposta de Deus para a oração de alguém, então a tua riqueza não serve para o reino de Deus. Entende isso? Há propósito na riqueza e na pobreza. Nós precisamos é compreender e discernir o propósito de Deus. Agora, no deserto, você tem a opção de morrer e tem a opção de ficar vivo. É você quem decide qual será o seu destino. Uma geração morreu no deserto, e na frente dela, outra geração entrou na terra prometida. O que você decide como seu destino no deserto? Você está passando tribulação. Vai morrer ou será fortalecido? Lá no último versículo do Evangelho segundo João, capítulo de número 2, a Bíblia diz que João Batista crescia
e se fortalecia nos desertos da terra. Provoca o vizinho e diz para ele: o deserto pode te fortalecer. O deserto pode te fortalecer. Agora, Deus está te dando aula. Oh, Deus está te dando aula. Há uma mulher que fez parte da Academia de Letras do Brasil, professora Raquel de Queiroz. E tem uma frase dela, eu gosto de algumas frases, ela tinha umas tiradas bem interessantes, e essa aqui é uma tirada interessante. Ela diz assim: a dor também é pedagógica. Deus está te dando aulas. A questão é que tem gente que vai para a sala e não assiste a aula. Aí quando chega a prova, não tem conteúdo, porque não assistiu a aula. E ainda fica dizendo a Deus: fala comigo. Ei, você já frequentou sala de aula? Quem já? Levanta a mão. Professor conversa na hora da prova? Não, Deus não vai falar com você na hora da tribulação. A hora da tribulação é a hora de você responder às perguntas que Ele está te fazendo, para medir o conteúdo que você assimilou nos processos da viagem. Aleluia! A tribulação é um garimpo. Vou repetir: a tribulação é um garimpo. Dela você pode extrair joias que você não encontraria em nenhum outro lugar. Pastor, fala sério, me ajuda a entender isso, tá? Vamos lá. A tribulação vai gerar experiência profunda. A tribulação vai alargar a tua experiência na vida espiritual. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós cada vez mais um eterno peso de glória. Você olhou para mim agora e disse assim: leve e momentânea, porque não é o senhor que está passando. Presta atenção, Paulo está fazendo um paralelo numa perspectiva de tempo e poder. Quando ele usa a expressão leve, ele está falando de intensidade. Quando usa a expressão momentânea, ele está falando de tempo. Paulo não está subestimando nem a intensidade, nem o tempo da sua provação. Ele está comparando com o resultado que ela vai gerar. E ele diz: perto da glória que será revelada em você, essa tribulação é leve, é momentânea, porque ela está gerando um peso de glória eterna. Ou seja, a experiência que está sendo gerada no processo pelo qual você está passando é uma experiência permanente. Eu tenho analisado que toda crise, quem já passou por alguma crise, levanta assim a mão. Sim. Toda crise tem pelo menos 3 etapas. Quais? Primeira etapa, programada. Segunda etapa, a etapa da paciência. E a terceira etapa, a etapa da longanimidade. Vamos entender. Todas as vezes que você entra numa luta, não importa qual seja, conjugal, na área da saúde, financeira, você imagina que em X tempo o problema estará resolvido. Sim ou não? Em 6 meses eu pago essa dívida. Em 6 meses o tratamento estará concluído.
Não, eu não acredito que essa crise conjugal vai passar de 3 meses. Aqui está programado. A Bíblia diz que quando os amigos de Jó vieram visitá-lo, Jó capítulo de número 2, versículo de número 13, eles fizeram um jejum de 7 dias e 7 noites e ficaram em silêncio. Os orientais, segundo alguns estudiosos, tinham uma tradição segundo a qual eles acreditavam que um jejum absoluto de 7 dias e 7 noites resolveria qualquer problema. É por isso que eles ficam calados. Eles estão fazendo jejum até de palavras, silêncio total. Quando amanhece o 8º dia e eles acreditam que Jó será curado, Jó continua apodrecendo, Jó continua cheirando mal. Então eles olham para Jó e dizem: você pecou. Se com 7 dias e 7 noites de jejum absoluto você não foi curado, é pecado, e pecado não tem jejum que resolva, você tem que se arrepender. Então do capítulo 4 de Jó até o capítulo 35, tudo é acusação. São os amigos de Jó lhe acusando e Jó se defendendo, porque passou o prazo que eles haviam programado para a luta ser vencida. Aí você entra no segundo estágio, o estágio da paciência. O que é paciência? A paciência é a capacidade de esperar pelo tempo determinado. Já passou do programado, mas a assessora do médico já disse assim: olha, ele atrasou, mas no máximo em 40 minutos. 40 minutos é o tempo normal de um aviso de atraso em qualquer clínica de atendimento médico. É incrível. Em 40 minutos ele estará chegando. Você consegue ter paciência 40 minutos porque você está calculando o tempo. A cada 10 minutos você olha. Então na sua provação você analisa que esse tempo programado foi rompido, mas dá para ter paciência. Por isso que Jó diz no capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó está na fase da paciência. Você espera pelo tempo determinado. Mas a terceira fase é a fase da longanimidade. Longanimidade e paciência não são a mesma coisa, pastor? Não. Paciência é a capacidade de esperar pelo tempo determinado. Longanimidade é a capacidade de esperar pelo tempo indeterminado. Ninguém vai te dar uma noção de tempo, e na longanimidade você continua esperando, você continua aguardando. Agora, analise isso. Você tem altos e baixos nesse processo. As pessoas só citam 2 versículos do livro de Jó: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Mas tem mais. No capítulo 3, por exemplo, Jó diz assim: maldito o dia que eu nasci. Por que a minha mãe não me abortou? Porque o peito, o seio da minha mãe não petrificou para que ela não conseguisse me amamentar e eu morresse de fome? Lá na frente, Jó diz assim: se o Todo-Poderoso fosse homem igual a mim, ele não me atingiria com seus golpes. Você vai encontrar Jó em crises de desespero, crises de choro, crise de angústia, mas o tempo inteiro a Bíblia diz: Jó não pecou contra Deus. Na longanimidade não significa que você não cansa, não significa que não dói, só significa que você não murmura, só significa que você continua confiando no Senhor. Diga amém. A tribulação vai gerar experiência profunda. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui gostariam de descobrir a receita da paciência? Levanta a mão. Opa, isso.
Vou perguntar de novo. Quantos querem a receita da paciência? Vou te dar. Levanta-se a mão. Vou dar agora. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 4. Paulo diz assim, versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação é a receita da paciência. Quer ficar paciente? As tribulações ajudam, elas se desenvolvem a capacidade de esperar. Gente, eu fui o homem mais impaciente que eu conheci. Tem um irmão aqui em Feira de Santana, ele congrega, me parece que na Igreja Vida Nova, e ele é taxista. E ele era sempre quem me buscava nos lugares onde eu precisava, me levava para o aeroporto, me trazia do aeroporto, irmão Albertino. E Albertino já sabia, quando eu ligava para ele dizendo assim: Beto, estou no banco tal, me busca aqui. Ele ia me buscar, mas ele não parava na frente do banco, porque ele sabia que eu não esperaria no lugar onde eu chamei. Eu chamava o táxi e saía andando. Eu não tinha paciência para esperar o táxi chegar. Ele me acompanhava no meio da avenida para me parar. Esses dias alguém olhou para mim e disse assim: você parece que está zen. É que tribulação produz paciência. Em compensação, ela vai gerando uma profundidade na tua experiência, que você perde a necessidade de agir por ímpeto. O tempo deixa de ser teu concorrente e passa a ser teu cooperador. Você aprende a conviver e a viver com o tempo. A tua experiência está aprofundando. Provoca seu vizinho, fala com ele assim: você está melhorando. Segundo lugar, a segunda joia que a tribulação vai gerar na sua vida: a tribulação te projeta para a eternidade. Vou repetir: a tribulação te projeta para a eternidade. Vou melhorar a frase: a tribulação te projeta para aquilo que é eterno. Você muda o foco do que é temporário e coloca o foco naquilo que é permanente. Tipo assim, você já não briga por qualquer coisa, você analisa se aquela causa merece a briga que você está entrando. Você para de brigar pelo poço, porque você sabe que o lençol freático é de Deus e Ele pode te dar rio. Você para de discutir por causa do lenço, porque você sabe que Deus pode te dar lençol. Você para de discutir coisas pequenas e foca naquilo que é permanente. Você me entendeu? Diga amém. Mateus capítulo de número 14, no versículo de número 28, nós temos um relato interessante da Bíblia Sagrada. Nós encontramos os discípulos no mar, em alto mar. Jesus foi orar. Na terceira vigília da noite, Jesus está vindo caminhando sobre as águas. Os camaradas estão brigando contra o vento. De repente eles veem alguém em pé sobre as águas. Aí eles desesperam e começam a gritar: é fantasma, é fantasma. Jesus diz assim: não temais, sou eu. Pedro olha e diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda aí ao teu encontro caminhando sobre as águas. Eu vejo as pessoas dizendo sempre: faça a prova de Deus. Faça. Agora, quando você fizer a prova de Deus, não esquece que você vai entrar junto nela, tá?
Ou tu pensas que Deus vai para a prova sozinho? Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro colocou o pé fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Só que na medida que Pedro caminha sobre as águas, de repente Pedro parou e fez assim: eu? Caminhando sobre as águas? Eu não acredito. Afundou. Por que afundou? Porque quando você deixa de olhar para Jesus, para olhar para as ondas, você afunda. E sabe o que é interessante? Pedro era pescador. Pescador, por lei de sobrevivência, tem que saber nadar. Mas naquele dia Pedro não conseguiu nadar. Pediu socorro. Por quê? Porque quando as tribulações te sufocam, as tuas habilidades não te servem. Você sabe resolver o problema de todo mundo, mas quando o problema é seu, você não sabe o caminho a seguir, sim ou não? Você aconselha casais em crise, mas quando o seu casamento entra em crise, você não sabe se aconselhar. Você dá aula de gestão financeira, de gestão de pessoas, para quem te procura, mas quando a crise financeira ou relacional é tua, você não sabe fazer nada, porque a tribulação te sufocou. Então a palavra que eu te dou nesta noite é: tira o olho das ondas e olha para Jesus. Tira o olho do problema e olha para quem resolve. Neemias capítulo de número 4, versículo de número 6 até o versículo de número 10, a Bíblia diz que em 52 dias Neemias conseguiu construir as muralhas de Jerusalém. As muralhas foram levantadas, faltavam apenas reparar as brechas e as portas da muralha. De repente alguém chega para Neemias capítulo 4, versículo 6 a 10 e diz assim: Neemias, não dá para reparar as muralhas. E Neemias pergunta: não dá por quê? Se as muralhas já foram levantadas. Aí o camarada diz assim: porque o entulho é muito. Presta atenção, enquanto eles não olhavam para o entulho, eles conseguiam construir muralha. Quando eles pararam de olhar para a construção e ficaram olhando para o entulho, eles perderam o ânimo. Presta atenção numa coisa: nos teus negócios existem entulhos, existem pessoas que dão problemas, existem negócios que não dão lucros, existem projetos que não dão certo. No seu casamento existem entulhos, uma fala que não soou bem, um desencontro de informação, um desentendimento. Mas se você ficar focado no entulho, você não constrói. Tem alguém aí? Quem está mais cansado, eu ou vocês? Pergunta, diz para o seu vizinho aí: para de olhar o entulho. Salomão diz em Eclesiastes que quem olha a tempestade nunca semeia. Quem olha o vento nunca semeia, e quem olha a tempestade nunca colhe. Para de olhar para os problemas, santo. As tribulações vão mudar o teu foco. Aprenda a tirar o foco do problema e olha para o que Deus pode fazer a partir desta situação que você está. Só quem crê, diga amém, dê um glória a Deus. As tribulações estão aprimorando você. Terceiro lugar, as tribulações vão produzir em nós resultados extraordinários. Depois de uma tribulação, você não será igual. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 13, versículo 3, já citei: a tribulação opera para a paciência.
Eu não conheço nenhum nervosinho esporte clube que depois de uma tribulação não desenvolveu alguma capacidade de tolerância. Ela vai gerar no seu coração um resultado incomum. Tiago diz, na epístola que leva seu nome, capítulo 1, versículo 2 e 3, assim: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias tribulações. O que Tiago está dizendo? Se alegre na tribulação que você está passando. Aí no versículo 3 ele diz: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. No versículo 12 vem Tiago e diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado será aprovado e receberá a coroa da vida. Sua luta tem tempo determinado. Deus está te treinando para um tempo melhor e para conquistas mais amplas. Mas em nome de Jesus, aprenda a explorar o processo. Os milagres de Deus nunca são resultado de histeria. Os milagres de Deus nunca serão resultados de murmuração. Jesus está no deserto com uma multidão, João 6. A Bíblia diz que são cerca de 5.000 homens. E alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, manda a multidão embora comprar comida. Jesus olhou e disse: manda a multidão embora nada, dá-lhe voz de comer. Alguém disse assim: Senhor, 300 denários não seria suficiente para comprar comida para esse povo. De repente chega alguém e diz: mestre, eu encontrei alguém com 5 pães e 2 peixinhos. Mas para que serve isso no meio de tanta gente? Aí Jesus diz assim: manda a multidão sentar. E senta em grupo de 50 ou 100. Irmã, quem tem marido aqui, levanta a mão. Experimenta mandar seu marido sentar com fome, sem ter comida na mesa. Presta atenção, homem não senta com fome se não vê comida. Fica agitado. Jesus não garantiu nada, só disse: manda sentar. Quem aqui comeria daquele lanche? Porque lá vem Pedro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, é de 50 em 50, 7, 8, 9, 10, contando 5.000 homens. Mas para quê? O mestre mandou. Para quê? Não sei, ele mandou. Entenda uma coisa: o que Jesus está ensinando ali é: se você quer milagre, larga de histeria, senta. Para de fazer barulho, para de fazer zoada, para de contar teu problema para todo mundo, para de falar para quem não resolve. Se o mestre mandou sentar, senta. Ele tem a provisão e alguma coisa vai acontecer no meio do seu problema. Então, a tribulação vai gerar resultados extraordinários para você. Provoca assim o vizinho, fala com ele: te aquieta. Tem gente que fica numa agitação por causa do problema, mexe com todo mundo, liga para o pai, para a mãe, para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para a cunhada. Chega um ponto que a tua movimentação não adianta mais nada. Te aquieta e descansa naquele que tem o controle da situação. Eu vou falar mais 2 coisas e concluo. 4º lugar, a tribulação, a nossa tribulação é tratamento para os outros. Tem um louvor que diz: tenho uma palavra para você,
Não foi essa que você cantou? Eu tenho uma palavra para você. Tem tribulação que você passa que não é tratamento para você, é tratamento para alguém. Você está passando pela tribulação para que outro seja tratado. Ah, pastor, fala sério. Eu estou passando por tribulação para Deus tratar meu marido. Às vezes é necessário. Às vezes alguém tem que pagar o preço. Paulo diz assim: padeço no meu corpo do que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Muitas vezes a tribulação pela qual passamos é tratamento para alguém. Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 4: lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. O que Paulo está dizendo? O teu sofrimento hoje me serve de conforto. As tuas lágrimas geram em mim sentimento de alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8 e até o versículo 12, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em vossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo: nós padecemos para que Cristo seja gerado em vocês, pelo processo de provação pelo qual passamos. Ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, Paulo diz assim: como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, pobres, enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então Paulo está dizendo: passamos por processos para que outros experimentem a graça de Deus. Você consegue imaginar que tem gente que passa por processos árduos só para poder cooperar com a tua vida espiritual? Eu passei por um processo na vida, e quando eu conversei com Deus sobre o processo, o Senhor me disse assim: vou fazer de você um exemplo, para que outros entendam que quem segue por este caminho, eu posso tornar a levantar. Muitas vezes você passa por processos para que Deus, através do teu processo, levante a outros. Você entendeu? Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4, Paulo diz assim: que nos consola em nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo está dizendo: eu passo por tribulações, sou consolado por Deus para aprender na consolação a consolar a outros que também passarão por tribulações, e eu serei instrumento de consolação para eles. Preste atenção, tem processo que você passa que não é punição, tem processo que você passa que não é o diabo, tem processo que você passa que é Deus te dando uma graduação para você poder ajudar alguém lá na frente. Fala aí com o vizinho: Deus está te treinando para você ajudar alguém.
No versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Olha que história, olha só. Se fosse lá na rua, eu ia dizer assim: olha que onda. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Você já parou para analisar que às vezes Deus permite eu ser atribulado, só para eu chegar aqui e ter uma palavra de consolação para você? Querido, acredite, ser pastor não é hobby, não é aventura, não é curtição, é aceitar ser atribulado só para mais tarde ter uma palavra de consolação para alguém. Aí Paulo diz assim: se somos consolados, para a vossa consolação é que somos consolados, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, muitas vezes a tribulação é Deus fazendo você passar por um processo para tratar outra pessoa. Pastor, por que eu estou nessa luta? Deus tem um propósito. Você vai poder sentar com alguém um dia e dizer assim: meu irmão, você vai vencer. Essa luta não vai te matar. E o irmão vai dizer assim: você só está falando isso porque você não sabe, você nunca passou. Aí você vai dizer assim: já passei, e sei que o Deus que me fez ficar vivo também vai te manter de pé. Deus está tratando alguém através do processo de tribulação pelo qual você está passando. Deus está usando o teu processo para comunicar alguma coisa a alguém. Então presta atenção: Deus, eu quero ser usado por ti. Quem disse que ser usado por Deus se restringe a ser um bom pregador? Quem disse que ser usado por Deus é ser profeta? Quem disse que ser usado por Deus é apenas ser um bom cantor? Muitas vezes você está passando lutas e provações e batalhas, porque através do processo de moenda que você está passando, Deus está tratando alguém através da sua vida. Então no dia que você disser quero ser usado por Deus, pensa bem se você quer mesmo, porque você não sabe a maneira como Deus vai te usar. Tem alguém aí ainda? Agora diga comigo assim: pastor. Fala: pastor, pode parar. Eu concluo. Muitas vezes a tribulação serve para consolo de outros, assim como muitas vezes a tribulação é para o tratamento de outros. Algumas vezes a tribulação é Deus usando o teu processo para consolar a outros. Eu encontrei um irmão um dia em Brasília, no aeroporto, e ele disse para mim: pastor, eu passei uma luta muito grande, e eu estava à beira de fazer um desatino, eu ia cometer suicídio, eu não estava aguentando mais. E por acaso um irmão chegou e me contou a luta que você estava passando. Quando ele me contou a luta que você estava passando, eu disse assim: se ele está vivo, eu também posso sobreviver. Aí ele disse, e eu comecei a olhar para o senhor. Você já percebeu, presta atenção, você já percebeu que às vezes você não tem o direito de cair, porque tem alguém segurando no seu ombro para permanecer de pé? Agar, em Gênesis 15, se afastou de Ismael, que estava chorando de fome, e a Bíblia diz que ela se afastou para não ver o menino morrer. Quando ela está longe, o anjo chega e diz: levanta,
porque Deus ouviu a voz e o choro do menino. Eu peguei uma certa feita, eu estava numa batalha violenta e liguei para o meu pai. Na época ainda havia o telefone fixo. Então você tinha um telefone na sala e um telefone no quarto, a mesma linha. Quem lembra disso? Quem é dessa época? E eu telefonei para meu pai e disse: pai, não vou me submeter mais a isso, chega, parou. E meu pai: é isso mesmo, se posicione, você não pode, não precisa ficar assim, concordo com você, te apoio. E eu falei com ele: de hoje em diante vou tomar essa posição. E meu pai: tá certo. Aí a minha mãe está na extensão, nem eu sabia, nem ele. E ela fez assim: e quem disse que é só tomar a posição e fazer? E se outras pessoas estiverem de pé, exatamente porque está observando a mão de Deus lhe mantendo de pé. Ela desconstruiu tudo que eu havia construído com ele. Agora provoca assim o seu vizinho, fala com ele: tem gente que precisa de você para permanecer de pé. Ah, pastor, precisa de Jesus. Olha para mim, santo anjo, os instrumentos de Deus são os homens. Eu lembro de uma época, meu pai dirigia a igreja do Angico, e muitas vezes ele precisava ir para povoados da região, e existem rios e riachos temporários. No tempo da enchente ninguém atravessa, no tempo da seca não tem água nem para lavar o rosto. Então o que se faz nos lugares, no leito dos rios temporários? O pessoal fixava estaca. E eu lembro uma vez, pastor José Luiz, lá no Estira, fixaram estaca e ainda concretaram a estaca para ela não arrancar quando a água viesse. E a estaca ficava no espaço que o braço pudesse segurar aqui e pegar a próxima. Para quê? Para quando o rio tivesse cheio e alguém precisasse atravessar, atravessava segurando na estaca, e a correnteza não levava. Você entendeu a lógica? Existem pessoas que Deus coloca como estacas no leito do rio, para quando vier a correnteza, aquele que precisa atravessar ter onde sustentar para atravessar o rio e não ser levado pela correnteza. Ai, Deus não me usa, presta atenção, pode ser que você não seja ponte, mas Deus te colocou como estaca no leito do rio, e alguém só está atravessando porque você está servindo de instrumento de socorro e amparo. Então ergue a tua mão e glorifica a Deus, porque Ele te usa como quer, no lugar que Ele quer, da forma que Ele quer. Você é consolo para alguém. Fica de pé, por favor, não posso continuar. A tribulação vai gerar consolo para outros. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas deixa para a terça que vem. A tribulação gera inteligência aguçada. Segura para a próxima terça essa frase. Vira para o vizinho e fala com ele: a tribulação vai te tornar mais inteligente. Terça-feira a gente fala disso. Eu só quero que você entenda que esta luta que você está passando hoje tem propósito. A batalha que você atravessou hoje tem propósito. Talvez você tenha vindo ao culto apenas porque você diz assim: eu preciso ouvir Deus falar comigo hoje, porque eu não dou conta mais, não vai terminar mais, eu vou morrer nessa batalha. Vai não. A luta não é para te matar, a luta é para te tornar mais forte.
Deus vai despertar os talentos que você tem e você não sabia. Ele vai aumentar a tua capacidade espiritual. Passa pela batalha sabendo que Deus está gerando em você joias extraordinárias. A tribulação é um garimpo. Ore pelo irmão que está do seu lado agora. Ore pela pessoa que está na sua frente, atrás de você. Mesmo que você não conheça. Se você não conhece, não tem intimidade, não precisa colocar a mão. Estenda a mão. Mas diga para o Senhor: eu não sei qual é o processo que o meu irmão está passando. Eu não sei qual é o processo que a minha irmã está passando. Pode ter um Saul perseguindo ele. Pode ter um Absalão querendo roubar-lhe o trono. Pode ter um Jambres, um Alexandre Latueiro. Mas Senhor, ajuda meu irmão a entender o processo. Não deixa o teu filho morrer. Não deixa a depressão vencê-lo. Não permitas a angústia sufocá-lo. Levanta este homem e esta mulher com poder e autoridade, e faz com que aquele que se levantou contra o teu filho e a tua filha perceba que a tua mão está sobre ele para dar vitória. Abre caminhos. Quebra agora, Senhor, toda obra maligna. Quebra agora, Senhor, toda a ação das trevas contra esta casa, contra esta empresa, contra o filho e a filha do teu servo, da tua serva. Anula toda a ação dos demônios agora. Nós declaramos um milagre. Levanta o teu filho com força renovada, com graça multiplicada. Nós declaramos agora em nome de Jesus a vitória na vida do teu povo, para a glória de Deus.